Olá, pessoal, professor Glauber Moura na área, trazendo para vocês aqui este super simulado para você que está se preparando aí para a OBMEP. Isto mesmo, aqui, só lembrando, tem todas as questões que estão neste simulado, ela se encontra no site oficial da OBMEP, tá certo? Este simulado é um simulado que eu peguei pronto de 2017 e apliquei para a minha turma olímpica de matemática do Bem Cursos e Mentorias, tá certo? Então agora eu vou fazer a resolução aqui deste simulado. E você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like e vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Alvimar pagou uma compra de R$ 3,50 com uma nota de R$ 5 e recebeu o troco em moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Então, veja só. Essa questão aqui é bem simples. Ó. Ele tinha R$ 5 e gastou R$ 3,50 na sua compra. Tendo aqui como troco, ó, R$ 5 menos R$ 3,50 vai sobrar aqui R$ 1,50. Bom, esse R$ 1,50 aqui, ele recebeu tudo em moedas de 25 centavos. Então, se a gente for pegar aqui, dividir isto por 0,25, que é os 25 centavos, nós vamos ter aqui, ó, duas casas decimais aqui, aí a gente pode multiplicar tudo por 100, e a gente vai obter aqui, ó, 150 dividido por 25, tá? 150 dividido por 25, vou fazer aqui no cantinho, ó, 150 dividido por 25, vai dar aqui exatamente 6. 6 vezes 25, ó, 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15, 150 para 150, nada. Então, a resposta correta aí, Alvimar recebeu 6 moedas de 25 centavos. Beleza? Vamos para a segunda questão. Esse tipo de simulado aqui, pessoal, está exatamente de acordo com como a OBMEP faz as suas provas, né, de primeira fase. Começa com uma questão bem simples, né? E depois ela vai aumentando o nível de raciocínio aí das questões. Vamos lá. Questão número 2. Olha aí a formiguinha que sempre aparece nas provas da OBMEP. Vamos lá. Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua da marca de 6 centímetros até a marca de 20 centímetros. Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? Bom, quando a gente tem aqui, ó, pessoal, segmentos de reta, olha só, ela iniciou aqui no 6, ela parou na metade do caminho, ou seja, exatamente no meio, aqui ela parou, e ela andou depois até a marca de número 20, certo? Quando a gente tem um segmento de reta e quer determinar o ponto médio desse segmento, a gente faz uma média aritmética dos valores que estão nos extremos. Então, o que significa isso, média aritmética? Eu vou pegar aqui, ó, o 20, vou somar com o 6 e vou dividir por 2. E aí eu vou obter exatamente o ponto onde a formiguinha parou para descansar. Então, ó, 20 mais 6 dá 26, dividido por 2 é a metade aqui, ó. Então, 26 dividido por 2 é 13 centímetros. A formiguinha parou aqui na marca de 13 centímetros. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal e, ao final, compartilha com os amigos, tá bom? Vamos lá. Cláudia inverteu as posições de 2 algarismos vizinhos no número 682.479 e obteve um número menor. Quais foram esses algarismos? Bom, gente, aqui a gente tem que fazer o seguinte, analisar alternativa por alternativa até encontrar a resposta. Então, começando aqui pela letra A, observe que foi trocado o algarismo 6 e 8. Mas, ao se trocar o algarismo 6 e 8, em vez de ficar 682.479, ele passa a ser 862.479. Então, esse número aqui, ele passou a ser maior. Então, a letra A aqui, ela é falsa. Vamos aqui verificar a alternativa B, trocando os algarismos agora, 8 e 2. Então, o número é 682.000, ele vai passar a ser 628.000. Com isso aqui, a gente já verifica que o número ficou menor. Resposta aqui, letra B de bola, ok? Vamos verificar aqui as outras alternativas. Observe que, ao se trocar aqui, ó, os outros pares de algarismo, observe que o da direita, que no número original, ele está na unidade de ordem inferior, certo? Ao se trocar pelo outro, esse número, eles vão se tornar maior, certo? Então, a letra C, D e E, ela está falsa por isso também. É o mesmo critério da letra A, beleza? Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 4. Olha só.
Caetano fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um número atrás. As letras formam a palavra OBMAP e os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe os quadrinhos e responda qual é o número atrás do cartão da letra M. Então, a letra M, não aparece aí o cartãozinho com a letra M, mas aparece as letras O, o B e o E. E por que eu estou colocando aqui em forma de soma? Porque ele diz aqui no primeiro quadrinho que a soma desses cartões aqui é igual a 6. Ok? E a soma desses aqui, ou seja, o O mais o P, ele é igual a 8. Observe que os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Para que a gente possa ter aqui uma soma igual a 8, obrigatoriamente, nós vamos ter aqui o número 5 e o número 3, certo? Consequentemente, nós já sabemos que o O é 3. Por que o O é 3? E não o O sendo 5? Porque se O fosse 5, o menor valor aqui, ó, quando eu somar 5 mais 1, já daria 6. E nós não temos nenhum algarismo zero para ser elemento neutro aqui da adição, né? Para que a soma de 3 números dê 6. Então, consequentemente, os outros números aqui é 2 e 1. O B e o E não necessariamente nesta ordem, né? O B pode ser o 1 e o E pode ser o 2 também. Mas o O, obrigatoriamente aqui, ele vale 3. Então, nós já temos aqui, ó, que O é igual a 1, o P é igual a 5, B e E também já foram definidos, certo? Se o B for 1, o E é 2, e o único número que sobra aqui é o número 4, que está atrás do cartão com a letra M, ok? Então, a resposta correta aí, letra D de dado. Vamos para mais uma questão aqui, certo? A questão agora de número 5. Vamos lá. Juntando sem sobreposição 4 ladrilhos retangulares de 10 centímetros por 45 centímetros e um ladrilho quadrado de 20 centímetros, Rodrigo montou a figura abaixo. Com uma caneta vermelha, ele traçou o contorno da figura. Qual é o comprimento desse contorno? Bom, então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos identificar as medidas, né, dos retângulos inteiros aqui, ó. Essa parte aqui, ela vale 45 centímetros, tá? E este lado aqui do retângulo vale 10 centímetros. Então, a gente tem aqui uma medida inteira de 45 centímetros. Nós vamos ter uma outra aqui também de 45 centímetros, mais uma aqui embaixo, 45 centímetros, e uma aqui que também mede 45 centímetros, ok? Agora, nós vamos ver aqui, ó, 10 centímetros, esse lado do retângulo. Aqui tem uma medida que vale 10, aqui tem outra medida que vale 10, e aqui outra medida que vale 10 centímetros, ok? Agora, a gente tem que descobrir quanto vale essas medidas aqui, ó, que não estão inteiras. Ou seja, eu vou botar aqui uma cor vermelha para a gente identificar aqui qual é a medida que eu estou falando. Ó. Esse segmento daqui para cá. Como é que a gente vai descobrir isso? Observe, o retângulo inteiro, ele tem 45 centímetros. Então, a gente vai descobrir isso aqui fazendo uma subtração. Em relação a quem? Olha só, o lado do quadrado aqui, ó, que está no interior da figura, ele mede 20 centímetros. Então, daqui para cá, tem 20 centímetros. Essa parte do retângulo aqui, ela mede 10 centímetros. Então, aqui eu já tenho 10 mais 20, 30. E o retângulo completo mede 45. Então, esse pedacinho que falta aqui mede 15 centímetros. E aí nós temos 4 partes dele aqui, ó, de 15 centímetros. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho a terceira parte, aqui, ó, 3, e aqui mais uma parte. Então, a gente tem aqui, vamos lá, nós temos 4 partes iguais a 45, 4 vezes 45, que vai dar 180 centímetros. Nós temos 4 partes de 10 centímetros, que vai dar 40 centímetros. E nós temos 4 partes de 15 centímetros, que vai dar 60 centímetros. Somando tudo isso, 180 mais 40 mais 60, nós vamos encontrar aqui a resposta 280 centímetros. Resposta aqui, letra D de dado, ok? Vamos para mais uma questão. Questão agora de número 6. A questão diz assim: partindo do número 2, então partindo aqui do número 2, e fazendo as 4 pontas no sentido da flecha, a flechinha está aqui, ó, está nesse sentido aqui,
certo? No sentido horário, o resultado é 12. Então, ele partindo aqui do 2, ele faz aqui, ó, 2 vezes 24 dá 48. Depois, 48 dividiu por 12 dá 4. 4 multiplicou por 6 dá 24. 24 dividiu por 2 deu 12. Aí ele pergunta, se fizermos a mesma coisa, partindo do maior número que aparece na figura, qual será o resultado? Então, agora, ele não quer partir aqui do 2, ele quer partir do maior número, que é o 24. Então, vamos partir daqui e continuar neste sentido, ok? Então, vai fazer assim, ó, 24 dividido por 12 é igual a 2. O 2 vai multiplicar por 6, que é 12. O 12 vai dividir por 2, que vai dar 6. E o 6 vai multiplicar por 24, que vai ser igual a 144. Resposta aí, letra E, ok? Vamos para mais uma questão. E você que chegou até aqui, ó, deixa aí o seu like. Você que está se preparando aí para a OBMEP, terça-feira, primeira fase, dia 9 de junho, OBMEP aí em todo o Brasil, ok? Vamos lá. 7ª questão. A professora perguntou a seus alunos, quantos anos vocês acham que eu tenho? Ana respondeu, 22. Beatriz respondeu, 25. E Celina respondeu, 30. A professora disse, uma de vocês errou minha idade em 2 anos, outra errou em 3 anos e outra em 5 anos. Qual é a idade da professora? A gente poderia fazer aqui por eliminação, né, nas alternativas, e a gente conseguiria encontrar a resposta. Mas, se a gente criar aqui uma tabelinha com as respostas de cada uma das alunas, nós vamos verificar facilmente a idade da professora. Olha só. Vamos pegar aqui e vamos colocar as 3 possibilidades, tá? Então, vamos dizer que Ana, ela respondeu aqui 22, Beatriz respondeu 25 e Celina respondeu 30. Bom, vamos colocar as 3 possibilidades de erros das meninas, certo? Vamos lá. A professora disse, uma de vocês errou minha idade em 2 anos. Então, aqui, em Ana, ela pode ter errado em 2 anos. Então, 20 ou 24. Mas se ela errou em 3 anos, então poderia ser 19 ou 25. Mas se ela errou 5 anos, aqui seria 17 ou 27. Ok? Agora, Beatriz, se ela errou em 2 anos a idade, ela pode ter feito aqui 23 ou 25 anos. Se ela errou em 3 anos, ela teria 22 ou 28. E se ela errou em 5 anos, ela aqui seria 20 ou 5 anos, seria 20 ou 30. Aqui onde errou 2 anos, né, seria 23 ou 27. Ou 27. Bom, agora, Celina, se ela errou em 2 anos, poderia ser 28 ou 32. Se ela errar em 3 anos, pode ser 27 ou 33 anos. E se ela errar em 5 anos, pode ser 25 ou 35, a idade da professora. Olha só, de cara aqui, a gente sabe que Beatriz não errou em 3 anos. Por quê? Se Beatriz errasse em 3 anos e fosse para menos, ela poderia ter acertado, né, a idade de Ana. Né? Mas o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A idade correta da professora ela deve aparecer nas 3 colunas aqui de possibilidades. Nessas 3. Então, a única idade que aparece aqui é o 27, que aparece aqui na primeira coluna, aparece na segunda coluna e aparece aqui na terceira coluna. Aí agora vamos lá. Ana errou em 5 anos, ou seja, 5 mais 22, 27. Ok. Beatriz errou em 2 anos, ela falou 25, a idade é 27, então errou por 2 anos. E Celina errou
aqui por 3 anos. Ela falou que era 30 e a idade da professora é 27. Resposta correta aí, letra B de bola, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Vamos lá, nosso segundo simulado aí, tá? Da nossa turma olímpica do Bem Cursos e Mentorias, tá, pessoal? Turma olímpica, a gente está preparando aí para as Olimpíadas de Matemática e nós estamos fazendo aqui a correção do segundo simulado, onde todas as questões aqui são encontradas no site oficial da OBMEP, tá bom? Vamos lá. Questão de número 8. Paulo quer escrever os números de 1 a 9 nos quadradinhos da figura, sem repetir nenhum deles, de modo que a soma dos 5 números na horizontal seja 27 e a soma dos 5 números na vertical seja 22. Que número ele deve escrever nos quadradinhos, no quadradinho cinza? Ou seja, ele quer saber qual número deve ficar aqui no centro da cruz. Então, pessoal, veja só. Se ele deu aqui, vamos pensar assim, né? Vamos pegar aqui, vamos botar algumas letrinhas para representar aqui, ó. A, B, C, D, E. E aqui em cima eu vou fazer F, G, H, I. Observe que a letra C ela é comum às duas linhas, né? A linha horizontal e a linha vertical. Observe que na horizontal, a soma A mais B mais C mais D mais E é igual a 27. E que a soma entre E mais, aliás, F mais G mais C mais H mais I é 22, certo? Se a gente somar tudo isso aqui, nós vamos obter aqui um resultado de 49. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com a questão para a gente descobrir o valor central? Observe que, ao somar esses números, observe que o valor central ele foi somado 2 vezes. Ou seja, para compensar, esse número tem que ser retirado desta soma aí para a gente obter a soma dos 9 números. Então, somando os 9 números agora, olha só, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, observe que, se a gente pegar aqui, ó, o 1 e somar com 9, vai dar 10. Vai dar 10. Se a gente pegar 2 e somar com 8, também dá 10. Se eu pegar o 3 e somar com 7, também dá 10. Se eu pegar 4 e somar com 6, também dá 10. E a outra parcela que sobrou é o 5. Então, 4 vezes 10 dá 40. 40 mais 5 dá 45. 45 é a soma dos 9 números, certo? Como aqui passou 4, então a gente faz a diferença, ó, 49 menos 45. E o resultado aqui vai ser igual a 4. Ou seja, o número que foi contado aqui 2 vezes é o termo central aqui, ó. O termo que está no meio da cruz, no quadradinho cinza. Ou seja, significa que esse número é igual a 4. Ok? Vamos para a próxima questão. Olha só, questão de número 9. A questão de número 9 diz assim: um cubo foi montado a partir da planificação mostrada na figura. Qual é o produto dos números das faces desse cubo que tem uma aresta comum com a face de número 1? Bom, gente, aqui a gente vai ter que imaginar a remontagem desse cubo, certo? Por quê? Nós vamos ter aqui, ó, o 5, que já faz parte aqui da aresta em comum, né? E nós vamos ter mais 4 faces, né? Mais 4 faces que vai ter arestas em comum com a face que contém o número 1. Então, vamos lá. Observando aqui, ó, fixando esse 3 como se ele fosse a base, certo? Vamos chamar esse 3 aqui da base, que vai ficar em cima da bancada. Observe que a gente pode levantar essa face de número 6 e essa face aqui de número 2, certo? Ao levantar a face de número 4, observe que a face de número 5 vem junta para cá, ó, e ao dobrá-la, ela vai fazer e ao dobrá-la aqui, ela vai fazer vizinhança aqui com a face de número 3, certo? Por último, a face de número 1
vai fechar em cima do cubo. Ou seja, a única face que está oposta ao 1, a face que contém o número 1, é a face de número 3. Então, todas as outras 4 fazem fronteiras aí, né? Tem aresta em comum com a face de número 1. Então, ele quer qual é o produto desses números, né? Então, ó, vai pegar aqui, ó, o 2 vezes o 6 vezes o 4 vezes o 5. Então, 2 vezes 6 dá 12, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 12 dá 240. Resposta aqui, letra E de escola. Vamos para a próxima questão. Pessoal, já vai deixando aí o seu like. Este é um simulado, tá? Que você pode encontrar no site oficial da OBMEP, tá bom? Vamos lá. Questão de número 10. Questão de número 10. Olha só. 8 vasos iguais, encaixados, formam uma pilha de 36 centímetros de altura, como na figura. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam outra pilha de 60 centímetros de altura. Qual é a altura de cada vaso? Bom, para a gente poder calcular isso, vamos olhar bem essa figura e procurar entendê-la, tá? A gente tem aqui essa partezinha aqui que eu estou pintando aqui, ó. Isso aqui é a borda do vaso, certo? Provavelmente, essa borda que eu pintei aqui é a borda do primeiro vaso. Aí nós temos aqui para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bordas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu tenho que 7 bordas mais a altura de um vaso, isso é igual a 36 centímetros, ok? Ao colocar aqui, presta bem atenção agora, tá? Ao fazer uma outra pilha com 16 vasos, a altura da pilha passou para 60 centímetros. Ou seja, se a gente for encaixando aqui mais vasos, nós já temos 8 aqui. Para chegar em 16 vasos, eu preciso de mais 8 vasos. Só que esses 8 vasos que eu vou colocar aqui, um dentro do outro, vão gerar aqui 8 bordas dessa. Como já tem 7 bordas aqui, mais um vaso, nós vamos ter um total de 15 bordas mais o último vaso aqui, ó. É o primeiro aqui, né? O primeiro vaso. Então, nós vamos ter aqui uma pilha de 60 centímetros. Observe aqui o seguinte, pessoal. Observe que a diferença entre a pilha com 7 vasos e a pilha com 16 vasos, essa diferença é de 24 centímetros. Ou seja, nós acrescentamos aqui 8 bordas, né? E foram mais 8 vasos colocados aqui dentro. Então, dividindo aqui, isso aqui por 8, nós temos que cada borda vai medir 3 centímetros. Então, cada borda dessa pilha mede 3 centímetros. Como a gente tem aqui na figura 7 bordas mais um vaso igual a 36, se a gente fizer aqui, ó, 7 bordas vezes a espessura de cada uma, que é 3, vai dar 21 centímetros. Para chegar em 36, faremos aqui 36 menos 21. Então, nós encontraremos aqui a resposta igual a 15 centímetros, que é exatamente a altura do primeiro vaso aqui, ok? Então, resposta correta, letra A de I love you, certo? Ainda bem que a prova é de matemática e não de inglês, hein? Mas vamos para a próxima questão. Gostou aí da questão, da resolução dessa questão do I love you? Desce aí o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, beleza? Vamos lá, questão de número 11. Isabel tem 8 saquinhos com 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 16 balas, respectivamente. Ela distribuiu os saquinhos para 3 crianças, de tal modo que cada uma delas recebeu a mesma quantidade de balas. Uma das crianças recebeu o saquinho com 4 balas. Dentre os saquinhos que essa criança recebeu, qual continha mais balas? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, se ela distribuiu essa quantidade de balas de forma igual para as 3 crianças, a gente tem que calcular o total de balas e fazer a divisão para saber quantas balinhas cada criança recebeu. E daí a gente poder organizar a quantidade dos saquinhos, ok? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 3, vamos fazer a soma aqui de cabeça logo, ó. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 9, 23, 23 mais 11 dá 34,
34 mais 12 dá 46. 46 mais 13, 59. 59 mais 16 dá 75. Então, cada criança recebeu aqui, ó, 75 dividido por 3. Então, cada criança recebeu um total de 25 balinhas. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a distribuição de acordo com os saquinhos, certo? Ela perguntou aqui, ó, a criança que recebeu o saquinho com 4 balinhas, né? Qual foi o saquinho que continha mais bala nessa coisa? Vamos lá. Primeiro, vamos verificar aqui, ó. Se ela recebeu um saquinho com 4 balas, significa que a soma dos outros sacos tem que dar 21. E aí nós vamos fazer aqui o seguinte, por eliminação, tá? Observe que se ela recebeu o saquinho com 4 balas, ela não pode ter recebido o saquinho com 16. Porque 16 mais 4 dá 20, e aqui não tem nenhum saquinho, ou que dê soma igual a 5, ou algum saquinho contendo 5 balas. Então, 16 já está fora. Tentar ver aqui com 13. O saquinho com 13. 13 mais 4 dá 17. 17 não tem nenhuma soma ali que dê 17, né? Vamos ver. Para dar 21. Então, tem 13 aqui. Para dar 21, para chegar em 21, teria que ser somado 8. Então, não tem mais nenhum saquinho aqui que dê soma igual a 8. Então, o 13 aqui também está fora, certo? Com 12 balinhas. Vamos lá. Com 12 balinhas. Então, para chegar em 21, teríamos aqui o 9, né? Então, 12 balas, poderíamos ter o 9. E aí, poderia ser isso aqui, né? 4 mais 12 mais 9. E aqui a gente tem o saquinho com o maior número de balas. Só que tem um porém, tá, gente? Tem um porém. O 9 não pode estar junto com o 12. E eu vou dizer por que agora. Porque o saquinho, a criança que receber o saquinho com 16 balas, observe que os saquinhos que têm número inferior a 9, a soma não dá 9. Logo, a criança que recebeu o saquinho com 16 balas também vai receber o de 9 balas. Então, o 12 não pode estar aqui nesse grupo, nem o 9 pode estar nesse grupo. Então, o que sobrou aqui foi 3, o 4, o 7 e o 11. Observe que quem recebeu o saquinho com 4 balas, recebeu com 3, se a gente somar aqui, ó, 3 mais 4 dá 7, mais 7 dá 14, mais 11 dá 25. As outras crianças receberam, uma recebeu o saquinho com 16 e outro 9, que vai dar 25, e a outra recebeu o saquinho com 12 e o outro saquinho com 13, que também vai dar 25. Então, a resposta correta aí, ó, é a letra B de bola, 11 balas dentro do saquinho. É o maior número de balas que continha, né, dentro dos saquinhos que essa criança que recebeu o saquinho com 4 balas, ela obteve. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 12. Uma questão de malha quadriculada aí, né? O Alberto gosta muito de questões assim, né? Então, nesse tipo de questão, a gente faz por decomposição de figuras, a gente vai completando a figura de acordo com as medidas que forem dadas ali na malha, né? Então, vamos lá. Questão número 12 diz o seguinte: o retângulo ao lado, que foi cortado de uma folha de papel quadriculado, mede 4 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Ou seja, a altura aqui é 5 centímetros e a largura dele aqui, vou colocar aqui em cima, a altura dele, a largura, 4 centímetros. Qual é a área da região cinzenta? Ele quer a área dessa parte cinza aqui. A área total é a área cinza mais a área branca. Então, se ele já deu as medidas aqui, ó, 4 e 5, a gente tem como decompor essa figura em triângulos, né? E calcular cada área branca que aparecer aí. Por exemplo, nessa primeira área aqui, ó, que eu vou pintar aqui, de verde, essa partezinha aqui, certo? A gente tem como calcular a área dessa figura. Observe. Se aqui em cima a largura é 4, observe que cada parte dessa aqui, ó, 1, 2,
3, 4. Então, tem 4 bases de triângulos pequenos aqui, ó. Certo? Cada parte dessa é 1 centímetro. E a altura aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 bases de triângulos pequenos aqui também, ó. Então, a área desse triângulo aqui é 5 vezes 1 dividido por 2. Mas observe que essa área aqui, eu vou chamar ela de área A, ela é congruente a essa outra aqui, ó. Tem a mesma medida. Então, essa área aqui vai aparecer aqui 2 vezes. Logo, somando aqui essas duas áreas, nós vamos obter uma área de 5 centímetros quadrados, ok? Então, vamos para a próxima área aqui, ó, a próxima figura. Aqui embaixo, nós temos esse triângulo aqui, ó. Então, quais são as medidas dele? Ó? Eu tenho aqui, ó, 1, 2. E nós temos aqui uma altura de 1 centímetro. Então, nós vamos ter aqui, ó, um triângulo, que é base igual a 2, altura igual a 1, dividido por 2. Mas observe que esse triângulo, ele aparece aqui, vou chamar ele de triângulo B, ele aparece aqui também. Ó. Então, nós temos 3 vezes a área desse triângulo. Então, 2 simplifica com 2, vai dar 1, e isso aqui vai ser igual a 3. Então, nós temos 3, temos 5 do outro ali, certo? Agora, a gente vai calcular a área desse outro triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui. E também está fácil de verificar aí, ó. Nós temos aqui a base, ó. 1, 2. E a altura também vai ser 2, ó. 1, 2. Certo? A altura aqui desse triângulo, ó, 1, 2 centímetros. Então, nós temos um triângulo de 2 por 2. E a área dele vai ser igual a 2. Aí, fazendo a soma das triângulos que a gente identificou, nós temos 5 mais 3 mais 2, que é igual a 10. Ora, se o retângulo mede 5 por 4, a área do retângulo é 20 centímetros quadrados. Como 10 é a metade, a área cinza é a outra metade. Então, resposta correta aqui, letra A de I love you. Beleza? Se não conseguir identificar dessa maneira, verificando que o 10 é a metade da área, né, o somatório dessa área branca é a metade da área do retângulo, vocês podem pegar aqui, calcular a área do retângulo e subtrair a área dessa área branca aqui, né? Do total de área branca para achar a área cinza, né? 20 menos 10 vai dar 10, tá bom? É outra maneira da gente poder calcular, certo? Vamos lá. Questão de número 13. De quantas maneiras é possível colorir um dos círculos da figura com uma das cores amarelo, azul e vermelho? Vamos lá. Amarelo, azul e vermelho. Então, vamos pegar aqui e vamos escolher qualquer círculo desse para iniciar a nossa pintura aqui, né? Vamos escolher esse círculo daqui, certo? Mas ele poderia ser amarelo, ele poderia ser azul, ou poderia ser o vermelho, não é? Então, para a escolha do primeiro círculo, né, nós temos aqui um total de 3 possibilidades. 3 possibilidades. Observe que os círculos que estão ligados por um segmento têm que ter cores diferentes. Então, ao escolher o amarelo aqui no centro, eu vou pegar qualquer outro círculo aqui, ó. Se eu for pegar esse daqui, aqui eu só tenho 2 escolhas. Ou pode ser azul, ou pode ser o vermelho. Então, eu vou ter 2 possibilidades para cá. 2 possibilidades. Então, vamos supor que a gente escolha a cor azul. Certo? Observe que, neste outro círculo, a gente só tem uma possibilidade agora, que é exatamente o vermelho. Então, aqui, nós só temos uma possibilidade. Ok? Uma possibilidade. Aí, observe que agora, os outros círculos, observe aqui, ó, esse círculo daqui, eu só tenho uma possibilidade para ele. Já que esse aqui é vermelho e esse aqui é amarelo, então aqui só pode ser o azul, só vai ter uma possibilidade aqui. Da mesma forma, esse aqui em cima só vai ter uma possibilidade, porque eu já tenho aqui ligado o vermelho e o azul, então ali só pode ser o amarelo.
Puxando aqui para baixo, o próximo círculo, olha só, aqui, nós vamos ter que, o valor, a possibilidade que eu tenho aqui é somente uma. E aqui já tem azul e amarelo ligado aqui, nesse círculo, só pode ter aqui uma possibilidade, que seria o vermelho. Aí nós temos aqui, no meio, o amarelo ligando e o vermelho ligando. Então, a gente só tem aqui também só mais uma possibilidade para este círculo. Aí, no próximo aqui, ó, eu tenho amarelo e azul. Então, desse lado aqui, só pode ser vermelho. Também somente uma possibilidade. E, para fechar ali o último, a gente só pode pintar ele de amarelo. Então, eu só teria aqui uma possibilidade também. Então, o número total de possibilidades que a gente pode obter aí é 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Então, como 1 é elemento neutro da multiplicação, tudo isso aqui vai dar 1, não vai alterar nada. Resposta correta aqui, 3 vezes 2 é 6. Resposta letra D de dado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão aí de um enigmazinho, né? Vamos lá. Uma sequência de triângulos. Questão de número 14. Guilherme começa a escrever os números naturais em figuras triangulares de acordo com o padrão abaixo. Então, observe que o triângulo ele foi dividido em 9 triângulos menores, né? Então, numerado de 1 a 9, depois o segundo de 10 a 18, o triângulo 3 de 19 a 27 e assim sucessivamente. Então, nomeando as casas de cada um desses triângulos com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, como na figura ao lado, ele pode codificar cada número natural por meio do número do triângulo e da letra da casa em que ele aparece. Por exemplo, o número 5 ele é codificado por um E. Então, o número 5 ele está no primeiro triângulo e aqui nessa posição é a letra E que ocupa. Então, o código dele é 1, é do triângulo referente ao triângulo, e a letra E é a posição que o número se encontra. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, o número 5 é codificado por um E, pois aparece na casa E do triângulo 1. Já o número 26 é codificado por 3H. Olha só, 26 está no triângulo 3, então o 3 é o número do triângulo, e H é a posição que ele ocupa aqui, ó. O 26 ocupa a letra H, pois aparece na casa H do triângulo 3. Como Guilherme codifica o número 2014? Bom, gente, veja só. Observe que vai criar aqui um padrão, né? Um padrão. Então, eu tenho aqui o primeiro triângulo começando no 1 e terminando no 9. O segundo triângulo começando do 10 terminando no 18. Se a gente observar aqui, a gente vai ter um ciclo repetitivo, né? E esse ciclo, se a gente dividir aqui, por exemplo, no triângulo aqui do topo, certo? Se eu dividir 1 por 9, isso aqui vai dar 0 e o resto é 1. Ok? Se eu pegar o 10, que está no topo aqui do segundo triângulo, e dividir por 9, eu vou obter aqui 1 e o resto 1. Se eu pegar aqui no topo do terceiro triângulo, eu tenho 19 dividido por 9, que vai dar 2. 2 vezes 9, 18. O resto é 1. Então, observe que os restos, ele está indicando a posição do triângulo no topo aqui, né, do triângulo, que seria aqui, no caso, a letra A, né, de cada triângulo desse. Então, o resto vai indicar a posição onde vai estar o triângulo, certo? Agora, observe que o resultado é sempre o número do triângulo menos 1. Então, o quociente aqui sempre vai dar uma unidade a menos do número do triângulo. Na primeira situação aqui, deu 0, 1 menos 1 é 0. Na segunda situação aqui, deu 1, 2 menos 1 é 1, né? E na terceira situação, 3 menos 1 é igual a 2, ok? Então, sempre vai ser uma unidade a menos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Pegar 2014 e dividir por 9, certo? Então, ó,
20 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. Para 20, sobra 2. Desce 1. 21 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. Para 21, sobra 3. Desce o 4. 34 dividido por 9 vai dar 3. 3 vezes 9, 27. 27 para 34, sobra 7. Então, vamos observar aqui o seguinte. Olha só. O resultado é uma unidade a menos do número do triângulo. Então, vou somar mais um aqui e a gente vai obter o código do triângulo. Então, eu vou ter o triângulo 224, certo? A letra, a gente vai procurar aqui o resto. E vamos olhar para o primeiro triângulo e ver o 7 onde se encontra. Olha só, o 7, ele se encontra aqui, ó, nesta partezinha aqui, certo? Então, vamos olhar aqui no triângulo onde está o código das letras para ver qual delas equivale ali ao 7, certo? Então, aqui, ó, nós temos o 7 nesse triângulo e vamos procurar aqui, ó, na letra aqui, ó, que vai ser a letra G, que corresponde ao 7, está na mesma posição dele, ó. Logo, nós temos aqui o triângulo 224G. Então, a resposta correta aí é a letra E, ok? Vamos para a próxima questão. Para você aí que chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho. E vamos para a próxima questão do nosso super simulado aí da OBMEP, né? Você que está se preparando para a OBMEP, este super simulado aí vai te ajudar a resolver muitas questões aí que vai vir na prova de terça-feira, dia 9 de junho, ok? Vamos lá, questão de número 15. A figura mostra um quadrado de lado 12 centímetros, dividido em 3 retângulos de mesma área. Qual é o perímetro do retângulo sombreado? Então, ele quer saber qual é essa medida aqui, ó, desse contorno aqui. Para isso, a gente tem que achar as medidas desses retângulos, ok? Aqui, qual é a ideia? Olha só. Ele disse que o quadrado, né, ele foi dividido em 3 retângulos de mesma área. Então, primeira coisa, calcular a área do quadrado. A área desse quadrado, de lado 12, é 12 elevado ao quadrado, que é 12 vezes 12. E 12 vezes 12 vai dar 144. Bom, se a área foi dividida em partes iguais, eu vou pegar 144 e vou dividir em 3 partes agora. 14 dividido por 3 dá 4, sobra 2. 24 dividido por 3 vai dar 8, sobra nada. Então, cada parte dessa aqui mede 48 centímetros quadrados. Bom, agora a gente vai achar os valores, né, das medidas dos lados aqui, ó, de cada retângulo. E o que vai interessar para a gente é essa do retângulo cinza, né? Mas a gente tem que saber como vai descobrir ela, né? Como a gente vai descobrir estas medidas. Olha só, se eu tenho um lado do quadrado original igual a 12, para dar 48 na área do retângulo, eu vou fazer 48 dividido por 12, que vai ser igual a 4. Então, esta medida aqui é 4. Se o lado do quadrado é igual, né? Se os lados têm as mesmas medidas, então, se aqui é 4, o restante aqui vai ser 8. Ok? Para que um retângulo que tem um dos lados que mede 8 tenha área igual a 48, a outra área tem que ser igual a 6. Por quê? 8 vezes 6 é 48. Para você descobrir, também de uma forma tranquila, é só dividir, né? O 48 por 8. E aí você vai achar o outro lado aqui, que é 6. Bom, o perímetro agora vai ser igual a 8 mais 6 mais 8 mais 6. Ou seja, 14 vezes 2 é igual a 28 centímetros. Resposta correta, letra A de I love you. Gente, vamos aí deixar o seu like. Se está gostando aí do vídeo, vai compartilhar aí com os teus amigos ao final. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aí o sininho ativado, beleza? Vamos lá. Questão de número 16. Em 2009, uma escola tinha 320 alunos esportistas, dos quais 45% jogavam vôlei. Em 2010, essa porcentagem diminuiu para 25%, mas o número de jogadores de vôlei não se alterou. Qual era o número de alunos esportistas em 2010? Vamos lá. Em 2009, 45% jogavam vôlei. Então, de 320, 45% jogou vôlei. Então, simplifica aqui, ó.
por 10, e por 10, vai ficar 32 vezes 45 sobre 10. Agora, simplificando aqui por 5, nós vamos ter aqui 9. 10 dividido por 5 vai ser 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 vezes 9 vai dar 144. Ou seja, em 2009, 144 alunos jogavam vôlei. Bom, em 2010, essa porcentagem diminuiu para 25%. Lembrando que, em 2009, esse 144 equivale aos 45% do total. Agora, em 2010, esse 144, ele equivale a 25% do novo número de atletas. Lembrando que 25 sobre 100, ou 25%, é a mesma coisa que 1/4. Logo, x é igual a 144 vezes 4. E isso aqui, x é igual a 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17, vai 1. 4 vezes 1 dá 4 e 1, 5. Dá 576, resposta aí, letra D de dado, ok? Vamos lá. Questãozinha aí de número 17. Uma questão de sequências, né? Observe aí, ó. Gustavo fez uma tira com 300 hexágonos, fixando-os pelos lados comuns com um adesivo redondo, como na figura. Quantos adesivos ele usou? Olha só, se a gente observar aqui na figura, observe que esse grupo aqui, ó, o hexágono 1, 2 e 3, observe que ele vai ter aqui 5 adesivos, né? Mas se a gente pegar aqui os outros, aqui, ó, 5, o 4, o 5 e o 6, o 7, o 8 e o 9 vai ter 5, certo? A gente pegando grupos de 3 hexágonos, nós vamos ter aqui, ó, que 300 hexágonos, nós podemos formar 100 grupos com 3 hexágonos. Ok? Lembrando que cada grupo de 3 hexágonos pega 5 adesivos, ou seja, a gente teria aqui 100 vezes 5 adesivos, que vai dar 500. Aí observe agora o seguinte, nós não temos a resposta ali, 500. Ainda bem que não colocaram nas alternativas essa resposta. Por quê? Observe que nós temos 5 adesivos completos, porque no início, observe que após o final dos 3 primeiros hexágonos, é sempre colocado mais um hexágono. Só que lá na última sequência, nós vamos ter os 3 últimos hexágonos, certo? E não vamos fechar esses hexágonos. Ele não vai ter aqui fechando. Então, ele vai terminar aqui com 3 adesivos no final. Ou seja, com 2 adesivos a menos. Então, se a gente contar aqui, ó, 5 vezes 100, a gente vai contar 2 adesivos a mais, onde não vai ter. Aqui e aqui não vai ter adesivo. Então, a gente estaria contando a mais. Então, a gente tem que compensar com essa retirada aqui, ó, tirando 2 adesivos do final. Então, vai ficar 500 menos 2, vai dar 498 adesivos. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 18. Bom, essa questão, a gente tem várias maneiras de fazer. A gente poderia desenhar aqui os números de figurinhas, mas a gente vai usar um pouco da lógica, tá? Eu vou mostrar aqui a vocês como é que deve resolver essa questão. Ó, para a decoração da festa junina, Joana colocou em fila 25 bandeirinhas azuis, 14 brancas e 10 verdes, sem nunca deixar que 2 bandeirinhas de mesma cor ficassem juntas. Ok. O que podemos concluir com certeza dessa informação? Aí vem a letra A. Nas extremidades da fila aparece uma bandeirinha azul e uma branca. A letra B. Há 5 bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Letra C. Há pelo menos uma bandeirinha branca ao lado de uma verde. Letra D. Pelo menos 4 bandeirinhas azuis têm uma branca de cada lado. Letra E. Não existe um grupo de 3 bandeirinhas consecutivas de cores todas diferentes. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui um total de 49 bandeirinhas. A gente vai começar a distribuir
pelo maior número. Então, o maior número aqui são as bandeirinhas azuis. Observe o seguinte, tá? Observe o seguinte. Se eu tenho duas bandeirinhas azuis, entre elas vai ter um espaço. Se eu tenho três bandeirinhas, entre elas vai ter dois lugares, dois espaços. Se eu tenho quatro bandeirinhas, eu vou ter três espaços entre elas. Então, se eu tenho 25 bandeirinhas azuis, logo eu vou ter aqui 24 bandeirinhas, né, que eu posso colocar entre elas. Vou ter 24 espaços entre essas bandeirinhas azuis. Bom, então, o que é que a gente vai concluir com isso? Olha só. Olha só. Eu posso concluir que temos que organizar todas as outras bandeirinhas aqui, entre essas 24, nesses 24 espaços, né? Já que não pode ficar duas bandeirinhas de mesma cor juntas, certo? Então, a gente vai ter aqui, observa, a gente vai ter aqui, ó, esse espaço, esse, e vamos ter o espaço que vai determinar aqui o último espaço entre duas bandeirinhas azuis, certo? Lembrando que nós temos 25 bandeirinhas azuis e temos 24 brancas e verdes, tá? Somando as brancas e verdes dá 24. Aí, observe o seguinte, se a gente começasse a colocar as bandeirinhas antes da primeira, azul, observe que se eu coloco aqui uma branca, observe que entre as azuis tem 24 espaços. Mas ao colocar a primeira branca aqui, eu só vou sobrar 23 bandeirinhas. Então, a última bandeirinha aqui ia ficar em algum lugar, duas bandeirinhas azuis juntas, o que não pode acontecer. Logo, eu tenho que iniciar com a bandeirinha diferente da azul, depois da primeira bandeirinha ser azul. Então, não posso ter uma bandeirinha branca nem verde aqui antes. Ela só pode estar aqui, certo? Agora, observe aí o seguinte. Se a gente sair distribuindo dessa maneira, vai caber aqui as 24 bandeirinhas brancas e verdes. Logo, nas extremidades da fila, aparece uma bandeirinha azul e uma branca. Essa afirmação aqui, ela é falsa. Por quê? Nas extremidades, obrigatoriamente, vai aparecer as bandeirinhas azuis. Certo? Então, a primeira afirmação aqui, falsa. Letra B. Há 5 bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. 5 bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Olha só, se a gente fosse distribuir todas as bandeirinhas, realmente a gente iria ver que iria sobrar aqui letra B. Há 5 bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Olha só, vamos lá. Se a gente distribuir, tá? Então eu vou pegar aqui. Branca, branca, branca. Observe que se a gente colocar nessa disposição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, as verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Isso aqui é uma disposição. Observe que nessa disposição aqui, realmente tem 5 bandeirinhas consecutivas, né? 5 bandeirinhas consecutivas, nas quais não aparece a cor verde. Se a gente olhar aqui no início, né? A gente vai ter 5 bandeirinhas consecutivas, que é 1, 2, 3, 4, 5, e não aparece a cor verde, certo? Mas vamos supor que a gente coloque a cor verde ali, certo? Então, observe que se eu puxasse a cor verde para cá, de todo jeito, iria sobrar 5 sequências aqui de bandeirinhas que não iria aparecer a verde, porque ela só tem 10 aqui. Então, vejam só, se eu botar aqui, ó, verde, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e colocasse as brancas depois, a gente teria uma sequência de 5 aqui que não teria a cor verde, certo? Eu teria que distribuir aqui de qualquer forma
umas cores que não apareceria verde. Agora, observe as outras alternativas aqui, ó. Então, essa alternativa aqui já é a nossa alternativa verdadeira, né? Não, as 5 bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Isso aqui é verdade, letra B. Na letra C diz, há pelo menos uma bandeirinha branca ao lado de uma verde. Há pelo menos uma bandeirinha branca ao lado de uma verde. Também não é verdade, né? Que a gente viu uma disposição aqui agorinha, a gente tirar essas verdes daqui, a gente pode obter que não vai ter nenhuma bandeirinha verde ao lado de uma branca. Certo? Então, vamos lá. Ó, olha só. Vai ficar assim. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa disposição aqui, não aparece nenhuma verde ao lado de uma branca. Então, a afirmação, a letra C, ela é falsa. Ela é falsa. Certo? Item D. Pelo menos 4 bandeirinhas azuis têm uma branca de cada lado. Vejam só. Se existem 24 espaços entre as azuis, e se a gente distribuir alternadamente, certo? Uma branca, uma verde, uma branca, uma verde, uma branca, uma verde. Quando a gente completar 10 brancas, olha só, quando eu completar 10 brancas e 10 verdes, vão sobrar aqui 4 bandeirinhas brancas. E a gente vai colocar alternadamente. Aí, no final, olha só o que é que vai acontecer. No final, nós vamos ter o quê? Olha só. O que é que nós vamos ter aqui no final da sequência? Essa questão aqui estou demorando porque eu estou fazendo análise das outras alternativas, tá, pessoal? Para que vocês entendam por que a resposta na letra B é a correta. Então, ó, quando eu colocar aqui, preencher alternadamente, uma branca, uma verde, uma branca, uma verde, uma branca, uma verde, quando chegar em 10 brancas, 10 verdes, vai encerrar as bandeirinhas verdes. E aí, vão ficar somente as brancas. Ele quer o quê? Que pelo menos 4 bandeirinhas azuis tenha uma branca de cada lado. Então, vamos ver se isso é verdade. Então, encerrou aqui, ó, começou com uma branca, depois uma verde. Aí uma azul, uma branca, uma azul, uma verde. Aí, quando isso aqui completou 10 e 10, ficaram 20. Faltando apenas o quê? 4 bandeirinhas. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. E aqui eu vou puxar aqui para trás, para vocês entenderem bem, tá? A gente completou 10 bandeirinhas brancas, 10 verdes, alternadamente entre as azuis. Aí, no final, ficaram 4 espaços aqui, certo? Onde nós iremos colocar aqui as bandeirinhas brancas que sobraram. Aí, observe que entre as azuis, somente 3 aqui, tem 2 azuis de cada lado, certo? Eu tenho aqui que 4 bandeirinhas, né? 4, aliás, eles que 4 bandeirinhas azuis tem uma bandeira branca de cada lado. Então, é o contrário. Aqui, ó. Então, vamos ver. Essa daqui, ela tem uma verde antes. Então, essa azul aqui não conta, tá fora. Essa aqui, ó, uma tem 2 brancas de cada lado. Aqui a outra tem 2 brancas de cada lado. E essa outra tem 2 brancas de cada lado. Então, a última, ela só tem uma branca de um lado. Então, a última também não entra. Então, aqui, ó, não é pelo menos 4, em si, pelo menos 3 bandeirinhas azuis tem uma branca de cada lado. Logo, esse item da letra D aqui, ele é falso. E letra E, não existe um grupo de 3 bandeirinhas consecutivas de cores todas diferentes. Existe aqui, ó, se a gente observar aqui mesmo, nós temos esse grupo aqui, ó, que ficaria quase no final, alternando uma cor e outra naqueles espaços entre as azuis, nós pelo menos teríamos aqui um grupo com 3 de cores diferentes, tá vendo? Então, a alternativa ela também é falsa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pedro tem 2 cubos com faces numeradas, com os quais ele consegue indicar os dias do mês de 1 a 31.
para formar as datas. Os cubos são colocados lado a lado e podem ser girados ou trocados de posição. A face com 6 também é usada para mostrar o 9. Na figura ao lado, os cubos mostram o dia 3. Qual é a soma dos números das 4 faces não visíveis no cubo da esquerda? Bom, nesse cubo aqui, o cubo da esquerda é o verdinho aqui, ó, pessoal, que aparece somente aqui o 0 e o 2, tá? Então, ele quer saber quais são as outras faces, né? E qual é o valor dessa soma. Bom, no cubo à direita, nós temos aqui, aparecendo aqui, o 3, o 5 e o 6, que também pode ser 9, não é? Então, quais são as outras 3 faces que estão ocultas nesse dado aqui da direita? Vamos lá. Nós temos que o 1 e o 2 têm que aparecer nos dois dados ao mesmo tempo. Por quê? Para representar a data 11 e a data 22, certo? Então, uma das faces aqui do cubo verde é 1, ok? Uma das faces aqui do cubo marrom é 1. A outra face, que é o 2, já aparece aqui no cubo verde. Já aparece aqui, mas não aparece no cubo marrom. Então, a gente já tem aqui, no cubo da direita, as faces 1, 2, 3, 5 e 6. Qual seria uma outra face? Vamos lá. A gente poderia agora sugerir, né? Aí aparece, não está aparecendo aí o 0, não está aparecendo o dígito 4, o dígito 7, nem o dígito 8. Então, como é que a gente vai saber qual desses está ali e qual desses está no outro dado? Olha só, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira a data 30. Se eu inverter os dados, eu consigo obter essa data, certo? Eu consigo obter essa data de número 30. Eu consigo obter também a data de número 10 e consigo obter a data de número 20, invertendo aqui os dados, já que eu já sei que duas das faces ocultas do dado à direita é 1 e 2, certo? E o 3 já aparece aqui. Então, se eu colocar aqui, vamos supor que a face que está faltando aqui seja 4, certo? Se eu quiser representar a data 14, eu tenho como representar, porque eu sei que na data, no cubo à esquerda, eu tenho o número 1 e à direita eu teria o 4. Se eu quiser representar o 24, eu também teria como representar dessa forma aqui, certo? E o 04 também conseguiria. Agora, preenchendo isso aqui com 4, fica faltando ainda os dígitos 7 e 8 aparecerem, né? Que nesse caso estaria no primeiro quadrinho, no primeiro cubo, o 7 e o 8. Então, se eu quiser representar a data 17, eu consigo representar com 1 e o 7, trocando de posição. Se eu quiser o 27, eu também consigo representar, trocando de posição. Mas se eu quiser a data 7, nesse caso eu não teria como, porque o segundo dado aqui, ó, o segundo cubo, não ficou com dígito 0. Logo, para representar essa data aqui, eu preciso ter, no segundo cubo, o número 0. Então, em vez de ser o 4, nós vamos ter aqui o 0. E para completar as outras faces do primeiro dado, do primeiro cubo, nós teríamos, olha só, o 0, nós já teríamos aqui o 0, nós vamos ter o 1 que está oculto, o 2 que aparece aqui, aí vai ter que ter agora o 4, o 7 e o 8. Agora, eu consigo representar todas as datas possíveis com o primeiro e o segundo cubo, certo? Então, as faces que estão ocultas aqui no primeiro dado é o 1, o 4, o 7 e o 8. Somando esses números, nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 8 dá 20. Resposta correta, letra E. Ok, pessoal? Deu um pouquinho de trabalho aí, o raciocínio, mas a gente teria que verificar todas as possibilidades e nós vimos que, não colocando o 0 no segundo cubo, algumas datas não seriam possíveis, né? Não seriam possíveis, né, de ser representadas aqui. Certo? Por isso que o 0 tem que aparecer nos dois cubos. O 1 tem que aparecer nos dois cubos pela data 11. O 2 tem que aparecer nos dois cubos pela data 22. E o restante a gente pode fazer as combinações invertendo esses cubos, ok? Vamos para a última questão do nosso simulado.
É a nossa última questão, e essa questão aqui é uma questão que é bastante rápida de fazer. Olha só. Presta atenção. Mário gosta de escrever dois números de 5 algarismos usando todos os algarismos de 0 a 9 e depois subtrair o menor do maior. Por exemplo, ele escreveu 78.012 e 39.654 e calculou sua diferença, achando aí 38.358. Qual é a menor diferença que ele pode obter? Bom, se a gente pegar a ideia aqui, pessoal, da maior diferença possível, a maior diferença, o que é que ele tem que fazer? Olha só, ele vai ter que pegar, formar o maior número possível, certo? De 5 algarismos, e pegar o menor número de 5 algarismos. Então, aqui nós teríamos a maior diferença possível, que vai dar 1, vai dar 3, 5, 8, 8. Essa seria a maior diferença. Agora, observe o seguinte, se eu for diminuindo aqui, se eu diminuir um aqui e aumentar um aqui, olha o que acontece com essa diferença. Eu teria 98.764 e aumentaria um lá, 1.235. Olha só o que é que vai acontecer aqui. Vai dar 9, aqui vai dar 2, 2, aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 8 e aqui vai dar 8. Observe que a diferença, ela diminuiu. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho o maior e o menor. E ele dá a maior diferença aqui. Se eu quero a menor diferença, eu tenho que vir para o meio aqui, ó. Eu pego o maior e o menor e vou diminuindo o número maior e aumentando o número menor para que eles tendam para o meio. Então, quais são os números que estarão no meio aqui, ó? Eu terei o número 5, olha só, vou colocar aqui com outra cor, eu teria esse número aqui, ó, 50.000. Aí eu quero esse número aqui, o mais próximo possível do meio, então eu vou botar ele como menor aqui, ó, 50.123. E o outro, que está próximo aqui, é o 49.876. E agora a gente faz a diferença. 6 para 13 dá 7, vai 1, né? 1 mais 7, 8 para 12 dá 4, vai 1. 1 mais 8, 9 para 11 dá 2, vai 1. 1 mais 9, 10 para 10 dá nada, vai 1. 1 mais 4, 5 para 5, nada. Então dá 247, resposta correta, letra C de casa. E assim termina a nossa resolução, né, do nosso super simulado, tá? Simulado da OBMEP, nível 1, primeira fase. Beleza, pessoal? Para vocês que ficaram até aqui, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal, ok? E ativa também o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo.